A médica Virgínia Soares, acusada de antecipar a morte de pacientes na UTI do Hospital Evangélico em Curitiba, foi inocentada. A defesa da médica e o Ministério Público falaram com a imprensa hoje de manhã. A reportagem é da TV Band Curitiba. Falta de provas. Esta foi a decisão da segunda vara do júri de Curitiba, que considerou a argumentação da defesa da médica Virgínia Helena Soares de Souza. A médica foi acusada de antecipar a morte de 7 pacientes internados na UTI do Hospital Evangélico. Ela e os demais acusados estavam prestes a serem julgados pelo tribunal do júri, fato que não aconteceu. O caso veio à tona em 2013. Segundo o advogado da médica, a troca de palavras como raciocinar e assassinar foram confundidas. Quando me perguntavam se ela era inocente ou culpada, eu dizia, não dá para falar inocente ou culpado antes de saber qual é o fato criminoso que estão acusando. Nós não tínhamos nenhum fato criminoso, então eu falava, não está provada a existência de um único fato criminoso. Eu não acredito em erro porque conheço a nossa polícia. Policial nenhum ia fazer uma degravação ou uma transcrição de gravação e confundir verbo assassinar com raciocinar. A médica não compareceu à entrevista coletiva alegando queda de pressão. Ela recebeu a notícia da absolvição na casa do filho e, segundo o advogado, chorou bastante. Eu vim aqui lhe comunicar, a senhora foi absolvida. Eu segurei nas mãos dela porque eu senti que ela meio balançou. Aí o olho dela ficou coberto de lágrimas e ela me abraçou muito forte. E eu notei que no meio deste abraço forte ela amoleceu o abraço, eu achei que ela ia desmaiar. E eu pedi uma cadeira e colocamos ela sentada. Foi muito forte a notícia. Já o Ministério Público alegou que haviam sido praticados homicídios dolosos duplamente qualificados, agravados por formação de quadrilha de 5 dos 7 acusados. O Ministério Público irá recorrer da decisão por entender que não foram levadas em conta as provas periciais. Que essa decisão, ela representa uma opção feita por um julgador. Respeitamos a sua opinião, mas absolutamente não concordamos com ela. Pretendemos recorrer. Com devido respeito ao senhor julgador, ela não foi analisada da forma correta. Um exemplo bem claro é que nós temos nessa decisão um parágrafo que nós destacamos aqui em relação às interceptações telefônicas, em que o juiz diz somente isso, sobre os trechos das interceptações policiais destacados pelo Ministério Público, assiste razão às defesas quando afirmam encontrar-se descontextualizados e distorcidos, sobretudo se cotejados com as provas produzidas durante a instrução processual. As investigações partiram do Núcleo de Repressão aos Crimes contra a Saúde, ao Nucrisa, da Polícia Civil, com base na hipótese de que as mortes dos pacientes eram antecipadas para abrir vagas na UTI do Hospital Evangélico. A acusação considerou que, sob a liderança da médica Virgínia, a equipe aplicava medicamentos bloqueadores neuromusculares, conjugados com fármacos anestésicos, que levavam pacientes naquele estado à morte. Esse grupo de medicamentos foi chamado de kit morte nas alegações finais. Além das aplicações dos medicamentos, a ventilação mecânica teria sido diminuída. Os trechos que fazem diferença e que casam com a prova pericial oficial e que casam com os prontuários das vítimas tiveram suas degravações adequadas, das quais não houve oposição da defesa e que permaneceram lá, e principalmente os autos. A médica deve acionar a Justiça do Trabalho pelo tempo de serviço quando trabalhava no Evangélico, e o montante da ação gira em torno de R$ 4 milhões.